Olá pessoal, tudo bem? Sou o Márcio Rosim da ParkSeg Academy. Estamos aqui em mais um episódio da segunda temporada do programa Oficina do Conhecimento. Nosso programa que vai ao ar toda quarta-feira às 20 horas no canal do YouTube da ParkSeg, onde nós procuramos trazer muita tecnologia, muita informação e principalmente muito conhecimento. Então a gente traz de tudo aqui para vocês. E hoje eu estou aqui com o Felipe Macari, advogado. Vai trazer um assunto bem legal hoje pra gente aqui, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E agora vamos falar um pouquinho da ParkSeg. Se você não conhece a ParkSeg Academy, não deixe de seguir a ParkSeg no Instagram, tá aparecendo para você aqui. O nosso Instagram você tem o que acontece diariamente aqui na cidade de ParkSeg, aqui em Santa Catarina. Vídeo de dicas de produto, dica de parceiro, muita novidade. A nossa agenda de treinamentos também, a gente divulga aqui no Instagram, para você ficar por dentro dos nossos treinamentos, tanto aqui em Santa Catarina, quanto na nossa estrutura em São Paulo, capital, onde nós temos essas agendas de treinamentos presenciais. Você pode entrar no nosso site, que está aparecendo aqui na tela para vocês, vai lá, verifica qual é o treinamento que melhor se adequou para você, se você quer ir para São Paulo, quer vir para Santa Catarina, para você poder fazer o seu treinamento. Também não consegue vir já, mas quer fazer um treinamento à distância, clica aqui na nossa plataforma, aqui no nosso botãozinho EAD, você vai direto para a plataforma EAD ParkSeg, onde você consegue ter acesso a diversos modos de treinamentos à distância para você montar a sua trilha, né, aquela trilha de conhecimento que você precisa, faz um EAD e depois vem aqui para ParkSeg botar em prática tudo aquilo que você aprendeu lá no EAD, né, na ensino à distância, e vem colocar aqui na cidade, além de compartilhar o seu conhecimento com outros profissionais do Brasil inteiro. É a grande oportunidade para você adquirir e, quem sabe, conhecer um pouco mais e transformar o seu negócio em um negócio ainda mais rentável. Então fiquem ligados aí na nossa agenda de treinamentos, que já está até março disponível para vocês aí escolherem e verificar o curso que melhor se adequa à sua necessidade. E claro, está assistindo aqui o programa e não assina ainda nosso canal, não é nosso parceiro aqui no canal ParkSeg TV, não deixe de se inscrever, vai lá agora, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo para o colega de vocês, que com certeza esse conteúdo de hoje está fantástico, como todos os demais. Você vai poder compartilhar com o colega de você. Deixa o like se gostou aí do programa de hoje. Escreve aqui da onde você está assistindo o nosso programa. Quer sugerir algo, uma ideia de programa, também fique à vontade para sugerir aqui no nosso canal da ParkSeg TV no YouTube. Beleza? E claro, além desse episódio que você está assistindo aqui hoje, você vai ter acesso à primeira temporada toda, são 20 episódios, e também acompanhar os demais episódios da segunda temporada, que está sensacional e está imperdível. Pessoal, então vamos lá. Hoje eu estou aqui com o Felipe Macari. O Felipe é advogado brasileiro, mas ele reside nos Estados Unidos, né, Felipe? É isso mesmo. E o Felipe já trabalhou lá na área de advocacia, na parte de imigração americana. Ele hoje está advogando lá também nos Estados Unidos. E nós vamos falar um pouquinho sobre green card, sobre como fazer para, talvez, quem tem interesse, morar ou ter negócio nos Estados Unidos. Então, hoje é um assunto bem legal, é um assunto que muitas pessoas têm dúvida, e a gente aproveitou, o Felipe está de férias aqui no Brasil, o Felipe Macari, que ele é sobrinho do Douglas Macari, que é meu sócio aqui na ParkSeg. Então, aproveitar e disse, não, vamos trazer o Felipe aqui, cara, que esse assunto todo mundo gosta, é um assunto que a maioria tem dúvida, e com certeza vai ser de muita utilidade aqui na Oficina do Conhecimento. Mas antes de a gente falar um pouquinho sobre isso, Felipe, te apresenta pra gente, fala quem é você, só te conhecer um pouquinho mais. Poxa, Márcio, depois dessa breve introdução aí, a pressão, a pressão. Tá tranquilo, estamos em casa. Mas enfim, olá pessoal, eu me chamo Felipe Macari, eu sou de Tubarão, eu nasci em Santa Catarina, sou de uma família de trabalhadores, nada especial, mas graças a Deus meus pais sempre me deram a oportunidade do estudo. Legal. E eu me firmei nesses ideais, esses princípios balizadores que eles me apresentaram, e desde então eu tenho construído a minha vida, eu tenho construído uma carreira internacional. Meus pais sempre me incentivaram a buscar o conhecimento. Maravilha. E isso através do conhecimento de novas culturas, ser amigável com as pessoas, porque nós nunca sabemos de onde as novas oportunidades e novas conexões irão nos levar. É isso aí. E desde então eu tenho cultivado e nutrido isso em minha vida.
ao ponto de que surgiu uma oportunidade de eu morar nos Estados Unidos. Mas, antes de eu chegar nos Estados Unidos, eu deveria contar que eu fiz direito aqui na Unisul, de Tubarão, não a de Florianópolis. Me formei pela Unisul. E durante a minha passagem pela Unisul, eu fiz um intercâmbio na França. Que legal. Estudei lá direito também, inclusive direito há Olha um só. tempo. Fiz francês com um padre, Olha com um isso. ex-seminarista. Que loucura. E muito bacana essa introdução ao idioma. E desde então, desde a minha exposição a essa cultura, essa possibilidade de morar em outro país, eu tive aquela ânsia por eu tenho que morar em outro país, eu tenho que fazer minha vida fora, porque de certa maneira eu estava um pouco desanimado com o Brasil. Perfeito. Depois de regressar da França, depois de passar na OAB aqui no Brasil, eu decidi, vou fazer meu mestrado nos Estados Unidos. E foi isso que eu fiz. Legal. Terminei meu mestrado pela Florida State. Inclusive, um salve aí para Florida State. Se vocês quiserem me darem bolsa novamente, estamos aí à disposição. Estou à disposição, né? Terminei meu mestrado em 2020. Trabalhei um ano, após a conclusão do meu mestrado, trabalhei um ano com a agência se chama Florida Department of Business and Professional Regulation, que nada mais é do que uma junta comercial, porém com maiores controles sobre as profissões e empresas nos Estados Unidos. Opa. Elas regulamentam e também julgam os casos, as demandas que são apresentadas contra essas empresas. Nessa posição eu fiquei durante um ano. E depois disso, eu tive a oportunidade de iniciar o meu Juris Doctor, também pela Florida State. Maravilha. Gostei tanto da universidade que eu acabei retornando. Sim, bacana. E iniciei meu Juris Doctor há 3 anos atrás. Estou prestes a concluir agora em maio. E após a conclusão do meu Juris Doctor, eu vou estar prestando o Bar da Florida, que é onde eu pretendo advogar. Maravilha. E com a conclusão do Bar, eu pretendo abrir meu escritório nos Estados Unidos. Perfeito. Assim como no Brasil. Maravilha. E é isso que nós estamos aqui apresentando a ideia. Maravilha. Felipe, então conhecer um pouquinho mais do Felipe aí, né? O pessoal que não conhece o Felipe, tá aqui a oportunidade de conhecer, de trazer, né? E a gente aproveitou a vinda do Felipe aqui para o Brasil, trazer aqui hoje no programa, para que ele pudesse falar um pouco de um assunto que eu tenho certeza que é a dúvida de muitos, a curiosidade de outros, que é como morar nos Estados Unidos, talvez, ou como ter um negócio nos Estados Unidos. Então, o Felipe, como ele falou, ele trabalhou muito tempo, por um tempo, né, focado nessa parte de imigração, documentação, green card. Então, ele vai falar um pouco para a gente, vai trazer informações, vai falar de como talvez você que tenha interessado, seja morar lá, seja ter um negócio lá, como ajudar, né, de alguma forma. E depois a gente vai deixar os contatos do Felipe no final para que você possa depois se interessar, procurar para poder fazer alguma consultoria ou contratá-la para algum tipo de serviço. Felipe, então vamos falar um pouquinho sobre isso. Fala para nós, desde o que tu achar que é pertinente comentar. Ou imaginar, quero morar nos Estados Unidos. Perfeito. De alguma forma, quero investir lá, quero ou residir de alguma forma lá, estudar, ou enfim. Conta pra gente como é que funciona esse processo da prática. Perfeito. Muito bem pontuado, Márcio. Hoje em dia, a demanda por esse tipo de serviço ela está crescendo assiduamente, devido às instabilidades econômicas claro. Isso em toda a América Latina, enfim, no mundo inteiro. O mundo vive um momento de muita instabilidade. Verdade. E é um momento que as pessoas procuram uma dupla cidadania, claro. Não só a cidadania americana, não só o green card americano, mas também uma italiana, uma espanhola, portuguesa, né? Enfim, todos os serviços de cidadania estão enfrentando agora o boom das cidadanias, né? Então, eu, como tenho esse conhecimento dos Estados Unidos, estou surfando nessa onda e decidi aproveitar o momento. O que tem acontecido muito? A galera me pergunta, Felipe, como é que se faz para imigrar para os Estados Unidos de maneira legal? Existem diversas categorias de vistos, incluindo esportes, dentro das áreas das artes, enfim, dos negócios. Porém, atualmente, o queridinho dos brasileiros é um visto que se chama EB2-NIW, que nada mais é que é uma categoria profissional. Você não precisa de oferta de emprego, você já sai do Brasil, ele é feito através do consulado americano no Brasil, você faz sua entrevista. Você inicia o processo aqui já. Perfeito, Márcio, perfeito. Você inicia do Brasil, não precisa ir aos Estados Unidos, você não precisa mandar a documentação, nós peticionamos através do nosso escritório nos Estados Unidos, fizemos toda a papelada, porém você só tem que
atender, é frequentar a entrevista que eles vão marcar aqui no consulado da sua escolha. Pode ser o de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, sim, Recife, enfim, um consulado americano no Brasil. Perfeito. Quais são os requisitos deste tipo de visto? Eu não gosto de chamar de visto porque ele te dá um acesso ao Green Card. Então, assim, Claro. não necessariamente é um visto. Uhum. Green Card não somente para você, mas como para a família também. Maravilha. Ele se estende Sim. ao peticionante e aos seus descendentes. E a sua, no caso, se você tem uma esposa ou um esposo, Claro. ele vai se estender também. Perfeito. A sua composição familiar. Então, Uhum. não é um visto específico Claro. único como o de Pra você. estudante. Aham, Ele se claro. estende a todos. Inclusive, a sua esposa, a sua esposa ou esposo, ele também tem a possibilidade de trabalhar nos Estados Unidos. Não é só você. Sim, perfeito. Porque ele também sai com o Social Security, que é Claro. o CPF dos Estados Unidos, o Aham. documento mais Perfeito. requisitado nos Estados Seguro Unidos. social, né? Uhum. Seguro social, perfeito. Exato. Esse aí lá, o É pessoal padrão, se mata né? lá. O pessoal se mata pra pegar esse aí. Mas enfim, quais são os requisitos deste visto, Omar? Ele, por mais que ele seja um visto de categoria profissional, e as pessoas, às vezes, elas assistem vídeos no YouTube, ai meu Deus, Felipe, eu vi um dos requisitos lá e dizia que eu tinha que ter um salário acima da média, tinha que ser excepcional, eles chamam de visto gênio. Isso aí é só para assustar a galera. Uhum. Os requisitos são, basicamente, cada caso é um caso, claro. Uhum. 10 anos de experiência na área, isso de maneira contínua ou incontínua. Se você Certo. trabalhou 5 anos hoje, depois mudou de ramo, mas voltou ao ramo, Sim. não tem problema. Perfeito. É independente, mas desde que somados, Sim. agreguem 10. Mínimo 10 anos. Perfeito. Tá. Um diploma profissional avançado na área, e isso inclui pós-graduação, um bacharelado, com certeza, que é o mínimo que você tem que ter. Uma pós-graduação, dependendo da pós-graduação, é claro, a gente não, porque no Brasil é complicado a gente falar, uma pós-graduação, porque tem N tipos de pós-graduação. Claro. Os documentos, o que acontece? Os documentos eles passam por uma análise, você tem que fazer a acreditação da sua faculdade. Porém, nós tivemos casos em que uma pós-graduação satisfez os requisitos de um curso avançado nos Estados Unidos. Então, assim, cada caso é um caso. Eu não vou aqui te falar que a tua pós-graduação EAD de um lugar vale, que pode ser que não. Claro. É o governo americano e as instituições acreditadas que fazem esse tipo de avaliação que vão determinar. Não é o Felipe nem outra pessoa, perfeito. nem outro advogado aí que vai te dizer. Se falar diferente disso, já tá. Exatamente. Já não tá sendo claro demais. Exatamente. Pra não falar outra coisa, né? Exatamente. Uma pós-graduação, mestrado e acima. Daí, se tiver doutorado, mestrado, melhor ainda. Ajuda Ou seja, bastante. Ou seja, tu tem que ser uma pessoa com um determinado grau de estudo. E acima do bacharelado. Acima do bacharelado, vamos dizer assim. O outro requisito, eu falei já 2 já. O outro requisito é salário acima da média nacional. Aliás, salário acima da média. A lei diz que é salário acima da média. Porém, as pessoas perguntam, tá, salário acima da média da onde? Porque o salário americano, se for acima da média americana, meu Deus. Só... Não entra quase ninguém. Não entra quase ninguém. Não. É salário acima do país de origem do peticionante. Se tu mora na Namíbia ou se tu mora no Brasil, nós vamos analisar os dados do país e determinar a categoria que você trabalha. Por exemplo, sou um arquiteto. A média salarial de um arquiteto no Brasil é R$5.000, 8.000, não sei. A gente analisa os dados do governo. Essas informações são analisadas pelos dados do governo. Não é chute. Sim, não é chute. Não é no... mas meu amigo ganha... Não funciona assim. Nós vamos, obviamente, checar o seu imposto de renda. Caso você não tenha imposto de renda, existem outros métodos de checagem, porém, aí cada caso é um caso. Através de patrimônio. Comprovando que você tenha patrimônio, significa que você auferiu renda. Claro. Não necessariamente que tenha no seu imposto de renda. Mas, enfim, esses são detalhes que cada cliente a gente discute de maneira particular. Perfeito. Enfim, esse é um dos requisitos, o salário acima da média nacional. Então, se você, que é um profissional da área da saúde, área do TI, da tecnologia, área dos negócios, área das artes, você é um youtuber, influencer, cara, essa galera tá pegando esse B2 aí, esse NIW aí, uma facilidade, uma rapidez, cara. Porque é muito fácil comprovar Porque assim, a lei, além de determinar esses requisitos, existe um
um artigo lá que ele é bem, ele versa da seguinte forma: que seja do interesse nacional dos Estados Unidos, que o imigrante seja do interesse nacional dos Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos, através da petição do advogado, nós vamos incluir lá que os Estados Unidos, isso aí é cada escritório com a sua expertise. Eu não vou ficar revelando aqui segredo de escritório, mas os Estados Unidos, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, boa parte dela, uma boa parte considerável, são de empresas do setor de entretenimento. Uhum. Ou seja, se tu estás no setor de entretenimento, vamos supor, tu é um youtuber, um influencer, alguma coisa do gênero, poxa, tu é de uma área de importância nacional para os Estados Unidos, interesse. Então, assim, existem artimanhas para valorizar o seu passe, como é que a gente chama aqui no Brasil, né? Valorizar o passe. Uhum. Existem. Então, é isso que a gente trabalha na petição. Esse cara aqui, ele tem a possibilidade de alcançar várias pessoas. O cara é um influencer, ele tem aqui 50 mil seguidores, não sei o quê. Ele é enfim, existem várias... Uma referência, né? Perfeito. Perfeito. Ali é de importância no Brasil. Com certeza ele atingirá o mesmo sucesso nos Estados Unidos. Só reiterando a capacidade do cidadão. Claro. Porque, cara, a galera fala, mas por que os Estados Unidos têm esse tipo de visto? Os Estados Unidos vivem de mão de obra imigrante. Ele vive de mão de obra imigrante. Os Estados Unidos é composto por imigrantes, cara. Tu vai nos Estados Unidos, de cada 2, 3 famílias, vai ter um agregado lá que era imigrante, alguma coisa do gênero, primeira geração. Perfeito. Os Estados Unidos vive de mão de obra. Então, ele não pode parar. E mão de obra qualificada. Vejamos, você prestou atenção nos requisitos. Era diploma, no mínimo, bacharel. Ou seja, a mão de obra que eles estão trazendo para o país não é uma mão de obra desqualificada, é mão de obra qualificada. Ou seja, eles estão selecionando. Existe um livro chamado Nação por Design, Nation by Design, que ele fala exclusivamente sobre isso, como os Estados Unidos apenas seleciona a nata dos países e faz a nação e monta a nação que eles são. Perfeito. Se tu vai no Vale do Silício para tu ver nas empresas de tecnologia lá, para tu ver um americano, meu amigo, é difícil. É difícil. A maioria é Yang Li, eu não sei, é de descendência asiática, indianos, né? Meu Deus, indianos muitos. Demais, né? Tanto é que esse visto, existem tantos chineses, coreanos, existem limitações para os asiáticos, assim como os indianos, porque os caras são altamente qualificados e eles são muitos. Se tu somar a população da China com a população da Índia, poxa, tu tem quase 2/3 da população. Muita gente. É muita gente. Eles são mais rigorosos nesse caso, então. Perfeito. Existem... para brasileiros não existe. Não existe limitação. O governo dos Estados Unidos ele lança um boletim anual que ele determina a quantidade de pessoas que podem acessar esse tipo de visto. O Brasil, até o momento, não tem nada. Certo. Até o momento. Perfeito. Mas com essa instabilidade política, os diplomatas americanos já ficam, tem muitos casos, tem muitas petições. Inclusive, tu consegue analisar isso nos boletins anuais. Os números de brasileiros peticionando esse tipo de B2 que tem crescido esporadicamente. Por isso que eu digo, não deixe para o último momento. Claro. Porque a legislação americana ela muda o tempo todo, inclusive de imigração. Quando era o Trump, era uma coisa. Com o Biden, outra. Diferente. E agora, daqui a 2 anos, pode ser que seja outra, meu amigo. Verdade. Pelo andar da carruagem, eu creio que haverá uma mudança no governo, com certeza. Eu acho que vai ser um republicano. Então, ou seja, mais instabilidade para o setor da imigração. Porém, a gente não vive do amanhã, né? A gente vai viver o hoje. Claro. O que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje para imigrar de maneira planejada? Isso com sua família. Não necessariamente você tem que ir sozinho. Você não precisa de uma oferta de trabalho. Você pode abrir uma empresa lá, se você desejar. Você terá acesso ao crédito americano. Isso é fantástico. Os juros americanos. Sim. Eu estava conversando com o pai sobre imóveis, taxa de financiamento aqui. É uma diferença absurda, né? Exatamente. E agora imagine você tendo acesso a isso. Imagina você tendo acesso aos juros baixos do cartão de crédito. Que tu paga um ano, né? Exatamente. Os juros do cartão de crédito. Vamos supor, 18% ao ano. Ao ano. Não estou falando ao mês, não. Aqui no Brasil é ao mês. Que dá 400 e poucos ao ano. Absurdo, né? Lá é ao ano. Ao ano. Então, ou seja, você terá acesso a esses tipos de financiamentos. Você que tem uma empresa aqui, preciso de um capital, ou seja,
você pode muito bem, através do Green Card, pedir um empréstimo nos Estados Unidos. Perfeito. Com juros baixos e reinvestir na sua empresa aqui. Ou seja, com dinheiro valendo 5 vezes mais. Se tu pedir $100 mil lá, é possível fazer isso, né? É possível. Se você conseguir o Green Card, a pessoa... Através do Green Card, você tem o seu Green Card, você tem o seu Social Security, que é nada mais que é o CPF, similar ao CPF. Você consegue ir no banco, abrir uma conta no Bank of America. Não necessariamente você precisa do Social Security para abrir uma conta no banco. Porém, com o Social, você tem acesso a uma linha de crédito maior. Diferenciada. Inclusive com juros diferenciados. Cartões de crédito, enfim. Um leque de opções. Então, assim, as pessoas perguntam, mas o custo desse processo é muito alto, mas eu faço a seguinte pergunta. Muitas famílias que eles nos chamam, né, que eles entram em contato, eu pergunto, poxa, quantas vezes tu viaja para fora do país por ano? Eu vou uma vez com a minha família. Quanto é que o senhor gasta? Eu gasto, sei lá, R$50 mil. Com a família inteira. O cara vai com os filhos, né, vai para a Europa... R$50 mil. Sim, tá, o senhor acabou de gastar $10 mil. Isso numa viagem de 10, 15 dias. Um processo desse, em média, depende da composição familiar, pode custar $20 mil, 25, depende da composição familiar, porque quanto mais filhos, mais agregados, mais aumenta. Eu falo pra ele, poxa, o senhor foi, gastou isso com a sua família, agora o senhor tem a possibilidade de fazer um pedido de Green Card, que futuramente, depois de 5 anos, se o senhor obedecer à lei, se o senhor pagar os impostos, o senhor se torna cidadão americano. O senhor tem consciência disso? Eu falo isso pra eles. Aí eles param pra pensar, poxa, é verdade. Aí assim, são 2 viagens que o senhor deixa de fazer. Aguenta aí 2 anos com a família aí, não vamos pra lugar nenhum, não vamos pra Paris, não vamos pra Luxemburgo. Dá uma segurada. Não vai pra Suíça. Aguenta aí um pouquinho. E faz esse pedido de Green Card. Cara, eu me lembro perfeitamente, existiam casos, dependendo da pessoa. Nós tínhamos um youtuber lá que, eu não vou falar o nome dele aqui por motivos de privacidade, que o processo dele foi aprovado em 4 meses. 4 meses, cara. Existem pessoas que daí é 8, 10. Claro. Porém, cada caso é um caso, porque o dele tinha muitas evidências. Nós traduzimos as entrevistas dele do YouTube, e inclusive ele tinha entrevistas com pessoas consideradas, celebridades no Brasil. Nossa, o cara da imigração lá, esse aqui tá... Pode vir. Pode vir. Tem que vir logo. O imposto de renda do cara era um calhau também. Meu Deus do céu, não tinha problema. Mas, o que eu quero dizer? Com tudo isso, o que eu quero dizer é que se colocado na balança, ele fica barato. Porque é o seguinte, pode ser que talvez os senhores e as senhoras não usufruam desse benefício, mas os seus filhos e sua descendência certamente irão. Com certeza. Imagina o senhor virando cidadão um dia, os seus filhos consequentemente o serão, os seus filhos podendo morar num país de primeiro mundo desde o início da vida deles, o acesso à informação, a universidades. As melhores universidades do mundo estão nos Estados Unidos. A Ivy League é nos Estados Unidos. Ou seja, todas essas oportunidades que nos foram privadas, você estará dando aos seus familiares. Ou seja, existem coisas que não tem preço. Óbvio, esse tem um preço, porém, se colocado na balança, é barato. Com certeza. Porque, além de ter acesso às universidades, eles vão ter acesso também ao crédito estudantil americano. Porque é o seguinte, as universidades americanas não são baratas. Porém, como filho de um Green Card, um filho de um detentor de Green Card ou um filho de um cidadão americano, eles vão ter benefícios ao financiamento estudantil com juros baixíssimos e tu pode estudar onde tu quiser. Lá é simplesmente, se tu fores aceito pela universidade, tu pode estudar onde tu quiser. O governo vai te liberar o empréstimo para poder estudar lá. Legal. Então, assim, é outra pegada. Então, ou seja, faça o cálculo na sua cabeça. Poxa, meu filho quer morar fora, não sei o quê, eu vou fazer meu filho quer fazer um intercâmbio. Olha o quanto o senhor vai gastar fazendo esse intercâmbio. Por que não pensar no processo de Green Card? Une toda a família. Ele, né? Une toda a família. É o seguinte, é um planejamento familiar. Vamos todos. E através disso, vocês façam o pedido. E quem sabe todo mundo sai do Brasil já com um sorriso no rosto aí, chegando lá. Maravilha. Olha só, então,
É importante até passar, porque às vezes as pessoas nem sabem nem um ponto de partida de como fazer isso, né? Então tu já está trazendo aqui bastante informação e demonstra, claro, a gente também não está aqui falando que vai ser fácil, né? Que é só ter tudo isso que tu falou e vai conseguir. Exatamente. Cada caso é um caso, tem todo um processo que tem que ser verificado, tem que talvez construir algo antes para poder ir, tudo isso, a consultoria que bem provável tu vai orientar nesse caso, né? Perfeito, exatamente. Esse processo, assim, a partir do momento que nós assinamos o contrato, ele pode durar de 3 a 8 meses, depende muito do cliente, porque o cliente o tamanho do documento que a gente manda para a imigração é gigante, porque vão cartas de recomendação, a gente precisa de cartas de recomendação documentando esses anos de trabalho e a sua capacidade acima da média, ou seja, você vai entrar em contato com antigos funcionários, antigos gestores, para que eles possam reforçar a tese de que você é um cidadão excepcional. Isso, né? Perfeito. São cartas de recomendação, são diplomas. Todos esses documentos têm que ser traduzidos. Agora, imagina, é uma porrada de documentos, tem que traduzir todos. Ou seja, não é um processo celery. A montagem do processo não é super celery, depende muito do cliente. Porém, depois que é montado, aí a USCIS, que é o departamento do governo que julga esses casos, eles têm um prazo legal para julgar e, atualmente, eles estão cumprindo. Então, assim, não é garantido. Isso a gente tem que ser honesto intelectualmente. Não é um processo que é garantido. Claro. Você entrou, você ganhará. Sim. Não. Porém, dependendo do seu perfil, e é óbvio que a gente não vai pegar qualquer perfil, a gente Até para não queimar a imagem do escritório. Porque depois que tu pega um cliente que ele, não deu, me iludiram, não sei o quê, aí pronto, se queimou no mercado. Claro. A filtragem é bastante seletiva. Entendi. A gente nega as pessoas que, não, cara, esse teu caso aí é muito fraco, muito fraco. Não tem como, ou espera mais alguns anos. Claro. A gente, muitas vezes, amigo, volta daqui 2 anos. Até... Tu tem aqui os 10, mas esses 2 aqui nessa empresa, uma empresa de pequeno porte, não faturava nem 25 mil reais. Claro. Vamos esperar um pouquinho, trabalha mais 2 anos onde tu estás, talvez tu ganhe uma promoção, talvez mude sua posição, e isso fortalece o seu processo. Então, ou seja, a honestidade é tudo. Então, pode contar conosco, se o teu processo não for louvável, nós não vamos insistir na ideia. Porém, quando existem a possibilidade, vai fundo, meu amigo, porque... Existem casos, cara, que tu olha assim, esse cara aqui, tu já sabe, não vai ser negado. Não tem como. É muito difícil. Muito difícil. Muito. É muito difícil. Inclusive, eu posso até citar aqui meu próprio tio, o Douglas Macari. Ele tem um caso muito forte e nós estaremos dando entrada nessa papelada. Ele, futuramente, a hora que nós terminarmos o processo dele, será uma testemunha viva aí para poder... isso aí. Testemunhar essa aquisição aí. Esse sucesso do processo. Perfeitamente. Maravilha. Felipe, e além do caso, tô falando do Green Card, pessoal, no caso, imagina, nos assistem são empreendedores, tem empresas. Como é que funcionaria hoje? Quero expandir meu negócio para os Estados Unidos, ou quero montar uma empresa. Como é que é diferente o processo? Como é que funciona isso? Então, isso agrega no processo ou não? Ou são processos diferenciados? Como é que funciona isso? Perfeito. Através do EB2 existe um documento que a gente tem que preparar, é o Business Plan. Certo. Tipo assim, o que tu vai fazer nos Estados Unidos que vai beneficiar os Estados Unidos? Certo. Muitos clientes são empresários. Então, ou seja, nós, a partir do momento que ele já sai do Brasil, ele já sai com um direcionamento. Seguinte, cara, tu vai ter que, por exemplo, cara, eu tenho R$1 milhão na conta. 500 mil reais, sei lá. Ou 50 mil reais, não importa a quantia. Para esse visto em específico, o EB2, não importa a quantia de investimento. A USS não demanda... Sim, não tem mínimo, mínimo tanto. Não, você só tem que sair do Brasil com um business plan, dizendo que você não vai ser um cidadão que vai sobreviver da Social Security dos Estados Unidos, da Previdência Social. Tu vai para lá produzir. Então é o seguinte, esse visto em específico EB2, você não precisa de um aporte financeiro. Existe um em específico... L1, L2, existem outros vistos específicos que você pode fazer aportes financeiros. Para brasileiros, atualmente, é R$1 milhão. $1 milhão, perdão. Isso aconteceu na época do Trump. Ele aumentou, era 500 mil dólares, ele foi lá e aumentou para 1 milhão. Para 1 milhão. Agora, o que acontece? Tem brasileiro que ele tem dupla cidadania, né? Brasileiros com cidadania italiana,
Enfim, cidadania europeia. Isso ajuda bastante. Aí já diminui para $500 mil. Entendi. Não dá para entender. Sim. Os caras lá têm mais dinheiro e eles cobram menos para entrar. Sim. E agora o brasileiro, eles tá com a faca. É. Mas enfim, é a nação por design que eu te falei. Claro. Os Estados Unidos selecionando quem eles querem dentro dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é extremamente seletista. Extremamente. Uhum. Tanto na gestão governamental, tanto quanto na sua cultura local. Os americanos em si, eles observam muito quem que eles se relacionam, eles são muito fechados, Uhum. eles são muito seletistas, muito. E isso Perfeito. se traduz na forma como eles selecionam as pessoas que Claro. vão residir no país. Claro. Perfeito, hein? Então, olha só, quanta informação, quanta coisa bacana que o Felipe está trazendo para a gente aqui. Eu vou deixar aqui também os contatos do Felipe, para quem quiser, se tiver mais dúvida, eu vou deixar o e-mail do Felipe aqui, o Instagram do Felipe também, para que eles possam te procurar e tirar dúvidas, quem tiver interesse, de repente, como é um assunto geral, que, né, claro, não é só focado para o mercado de segurança eletrônica e TI, mas a gente está disponibilizando para o nosso público, que essencialmente é esse público, né? Mas com certeza essa informação vai de encontro, às vezes, a um planejamento pessoal que você tem. Como tu comentou, né, eu particularmente tenho uma filha de 5 anos, eu penso em várias ações hoje pensando nela. A gente não pensa só no empresário, a gente pensa também na família, como tu comentou. E eu acho que isso é fundamental para a gente poder escolher, direcionar, ainda mais que no momento que a gente vive realmente, que dá um pouco de insegurança. Mas independente disso, eu acho que viver num país que tenha todas as condições como os Estados Unidos, ele sempre foi um sonho de muitas pessoas e muitas empresas, né? Então, acho que por esse motivo foi muito oportuno a tua vinda aqui, para que nós pudéssemos falar, desmistificar um pouquinho sobre isso, falar desse assunto de uma forma mais clara, né? E claro, tu não tá aqui vendendo um sonho, não é fácil, vem para cá que eu vou te ajudar. Tá mostrando que o caminho, como ele é, mas também deixando muito claro que depende do caso, existem várias coisas que vão poder atenuar, vão poder ajudar, ou também outros que a gente já vai analisar que não é o caminho, não é por aqui. E, Felipe, alguma dica mais que tu queira falar sobre do Green Card pra gente? Cara, se você tem essa intenção de um dia buscar ao peticionamento com a USCIS para seu pedido de Green Card, eu aconselho o seguinte: é um planejamento familiar, vai demandar um pouco de tempo, paciência, porque são muitos documentos, porém, ele, ao final, quando você recebe a notícia, quando você recebe a carta do governo americano dizendo que você foi aceito, e tu pode chegar no aeroporto já como um detentor americano. Detentor de um green card, meu amigo, é uma sensação assim que é indescritível. As famílias choram, Sim, literalmente. Imagina. Elas choram na videochamada. E não é só isso, cara. Muitos brasileiros, eu tava aqui andando na rua, eu vi um painel ali, acho que era um Gol, não sei o que era, um Gol, um carro popular, 100 mil reais. 100 mil reais, 20 mil dólares. 20 mil dólares, meu amigo, nos Estados Unidos, tu anda... eu não gosto de entrar nessa seara, porque é um pouco, um pouco consumista, assim, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Green Card, ele te dá acesso a uma seara de benefícios, de oportunidades, que as pessoas, eu saliento, cara, tu tá pagando 100 mil reais por um Gol, lá tu vai pagar num Mustang, sei lá, tá ligado? Porra, tu quer andar de Gol ou interesse, assim, claro, poxa. Claro. Mas enfim, né, eu não vou entrar nesse quesito aí, porque é muito particular, carro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Mas serve pra te comparar, né? Perfeito. Mostrar a grandeza disso, né? Perfeito. O financiamento, a questão que eu te falei do acesso ao crédito, poxa vida, para financiar uma casa lá não é igual aqui no Brasil. Eu digo em termos burocráticos. É diferente. Óbvio, a burocracia tem, óbvio. Porém, a facilidade de o banco te emprestar é muito maior que no Brasil. Muito maior. Sim. Aqui tu tem que ter uma renda altíssima para pegar um empréstimo de 100 mil reais. Sim. Uma renda altíssima. Ou um colateral. Um dos dois. Lá, o banco, assim, esse cara aí tem... Vamos ver aqui, o imposto de renda. Inclusive, dependendo ali de onde você vem, é possível migrar as suas informações bancárias do Brasil para os Estados Unidos para fomentar esse banco de dados e eles fornecerem um empréstimo maior. Mas enfim, isso é um outro detalhe que é lá na frente, quando o cidadão já está lá nos Estados Unidos. Claro. Mas, o que eu quero dizer?
Os Estados Unidos é um outro país. É um país de primeiro mundo. Não há que se negar. Talvez alguém venha me dizer depois nos comentários, mas lá a saúde lá é muito cara, mas lá isso aqui é o preço que se paga de se viver no país do mundo. No país de primeiro mundo. Claro. Existe um preço. Tudo tem um preço. Tu quer morar na Suíça e tu quer o quê? Pagar preço de banana? Não funciona isso. Claro. Não funciona assim, meu amigo. Então, ou seja, as pessoas que gostam e que nutrem esse sentimento de morar nos Estados Unidos, eu falo com essas pessoas. A minha conversação é com essas pessoas. Porque existem pessoas, mas os Estados Unidos não é perfeito. Tudo bem. Você pode morar em outro país, você tem total liberdade. Mas as pessoas que estão interessadas em morar nos Estados Unidos, eu morei lá e eu posso dizer, eu gosto dos Estados Unidos. Eu tenho essa paixão pelos Estados Unidos. Eu gosto. Sim. Eu canto um hino com paixão e, claro. enfim, eu gosto. Na minha concepção, e principalmente quando vai ali para Orlando, ali, tu vê um monte de brasileiro, é engraçado. Parece um Brasil que deu certo. Aí tu assim, poxa, tu faz a seguinte reflexão. Como é que aqui dá certo e no Brasil não dá? É incrível. Aqui é tudo brasileiro. É tudo brasileiro, mas dá certo. Por que no Brasil não dá? Não dá pra entender. E essa reflexão, ela é comum das pessoas que vão para os Estados Unidos. E eu acredito que essa exposição, essa cultura te dá um contraponto para poder chegar aqui, cara, isso aqui não tá bom. Eu não posso ver isso aqui. Pô, olha essa BR aqui, uma horrível, cara. Eu não vou tolerar isso aqui. Porque às vezes a gente entra no comodismo, a gente entra no modo piloto automático. O cara vem Floripa, Tubarão o tempo todo. Nem passa nos buracos ali, cada buraco ali que, pelo amor de Deus. E sem contar que o celular não pega direito ainda. Nós tá falando disso ainda, né? Tem que botar uma antena, aquela do Elon Musk, pra fora do carro, pra pegar o celular pra funcionar a chamada. Aí tu entra no modo automático, tu acha que aquilo ali, é normal, mas não é, cara. Existe o bom. Existe algo bom. E tu não precisa sair do Brasil pra perceber isso. Hoje o YouTube tá aí pra mostrar a realidade do mundo e mostrar que existe algo bom. E isso nos reitera em nós um sentimento de cidadania muito maior, cara. A cobrança, o americano chama de accountabilidade, né? Que é um termo que não tem no Brasil, mas esse sentimento de, tipo assim, cobrar do governo aquilo que nos é devido. Poxa vida, cara. Pô, aqui, Tubarão, Florianópolis. Tem o quê? 3 pedágios? Acho que é. Os 3 pedágios. E tu acha que a rodovia é condizente com a quantidade de pedágio que a gente paga? Não é, cara. Não é. Infelizmente, tem que dizer que não é. Por mais, é R$2. É R$2, mas você já tem o seu imposto em vários produtos que nós temos aí. Nós estamos vendo aqui, Tá pagando mais, um extra ainda. Muito mais. Então, ou seja, a gente entrou nessa... Não, vamos dizer, a gente começou a analisar o macro, mas é que a análise do macro, através da análise do macro, é que a gente consegue ver as minúcias do micro. Então, o Green Card está dentro do micro. Entendeu? Então, assim, planeje, contacte a empresa, assista tem vários vídeos no YouTube hoje em dia. O YouTube, gente, é a Harvard do século XXI. O YouTube é a universidade de muitos garotos aí, muitas garotas. Sim, é verdade. Substituiu muitas universidades. Eu aprendi muito mais com o YouTube do que eu montei imóvel lá. Eu construí meu escritório. Eu construí uma história assim, de imóveis planejados sozinho, vendo YouTube. Eu comprava a peça da madeira lá, media, daí o cara no YouTube falava, usa uma serra aqui, eu ia lá e fazia. Legal. Então, ou seja, planeje com a sua família e assista muitos vídeos e se informe. Assista o canal do Márcio aí, ó. Maravilha, canal do isso aí. Maravilha. Cara, muito obrigado mesmo pela tua presença aí, pelas informações. Tenho certeza que foi de grande valia para muita gente e com certeza vai servir também. O programa fica no ar, então com certeza quando quiser conhecer, buscar lá na busca Green Card, vai passar esse programa e deixar aí os contatos novamente aí do Felipe para que vocês possam entrar em contato, tirar dúvida, ter alguma ideia, né? O Felipe pode ajudar com relação a isso. Muito obrigado, Felipe. Fica à vontade para você despedir do pessoal aí também. Muito obrigado, Márcio. Que oportunidade, hein? É meu primeiro podcast. A gente não esquece. Vamos fazer mais. Logo nós vamos fazer um direto dos Estados Unidos. Opa, meu amigo, olha aí. Fazer um podcast diretamente. Fazer lá da churrascaria lá, da Fogo de Chão. Opa! Coisa linda. Coisa ruim, levar o Acorce, levar o Douglas lá, ó. Poxa vida, hein? É isso aí, gente.
Maravilha. Agradecer demais aí, Felipe, pela oportunidade, pelas informações, que tenho certeza que valeu muito. E é isso aí. Fiquem ligados, pessoal. Não deixe de seguir a ParkSeg TV, no nosso canal aqui do YouTube. Compartilhe esse conteúdo com quem você precisa ou imagina que vai um colega seu que de repente tem a mesma ideia que você. Tenho certeza que esse conteúdo vai poder ser de grande valia hoje ou quem sabe daqui para frente. Tá bom? Obrigado, Felipe. É isso aí, pessoal. Até a próxima e até mais. Muito obrigado.